Olá, bem-vindos a mais uma Biblioteca do Consta, um oferecimento da editora Faro. E hoje eu quero trazer aqui um livro, um tema da maior importância. O livro é excelente, eu diria imperdível. E para os tempos atuais, leitura obrigatória para quem quiser realmente compreender melhor o que está acontecendo e o perigo do que está acontecendo. Eu tenho lugar de fala sobre o assunto. Estou falando aqui, de Contra Toda a Censura, do Gustavo Maltach, está aqui o livro, e eu tenho lugar de fala porque, como vocês sabem, eu estou sob censura prévia no Brasil. Vamos poder falar um pouquinho disso também, mas o livro é um pequeno tratado, como ele mesmo diz, sobre a liberdade de expressão em toda a sua abrangência. Por que é tão importante defendermos a liberdade de expressão? O que isso significa? Até onde devemos ir em relação a isso? Então, ninguém melhor do que o próprio autor para explicar. Gustavo, seja muito bem-vindo. Opa, Rodrigo, muito obrigado e obrigado pela introdução generosa aí e eu que agradeço o convite. Não, foi um prazer tê-lo aqui e o livro realmente é sensacional. Eu quero começar daí, Gustavo. Eu quero que você defina liberdade de expressão e defenda por que ela é tão importante. Olha, a ideia é muito mais simples, a ideia teórica é muito mais simples do que parece. Quando você entra no debate público é que a coisa se complica, como a gente sabe muito bem, né? Mas a ideia da liberdade de expressão é simplesmente você aceitar que todo cidadão, todo indivíduo é livre para dizer ou não dizer aquilo que ele pensa, né? E para escutar ou não escutar aquilo que ele quiser. Então, essa é a ideia mais básica da liberdade de expressão. E, a partir daí, você tem vários tipos de justificativas para a liberdade de expressão, né? Por isso que é um tema até complexo, né? Que começa a se colocar complexo quando você vai debater, porque, se você for listar, você tem dezenas de justificativas para a liberdade de expressão. Existe uma justificativa mais filosófica ou ontológica, no sentido de que a liberdade de expressão é fundamental para você se desenvolver, para o autodesenvolvimento, para você conhecer a si próprio. Existe a ideia mais pragmática de que a liberdade de expressão é importante para você saber o que as outras pessoas estão pensando, inclusive para detectar uma ameaça, por exemplo. Se alguém é extremista, é melhor que que a pessoa fale, porque aí você vai ficar sabendo de antemão. Existe o argumento mais que tem a ver com a teoria do conhecimento, que é o argumento clássico do Mill, por exemplo, que fala que é importante você ter várias opiniões divergentes, porque as opiniões melhoram a partir do contato, né, do conflito umas com as outras. Né? Então, a ciência, por exemplo, funciona assim: você é livre para publicar e questionar qualquer coisa na ciência, pelo menos era antes da pandemia, né? Mas, assim, você é livre para questionar qualquer coisa, então, com isso, você aprimora o conhecimento humano. Então, tem várias teorias. Eu menciono várias delas no meu livro, mas muitas delas eu acho que não são o centro do debate. É interessante também como que, historicamente, cada argumento é mais central para o debate público sobre a liberdade de expressão, né? Então, hoje em dia, o argumento que, para mim, me parece mais fundamental é realmente o argumento de você evitar os riscos de tirania, que é o argumento clássico do pensamento liberal conservador, enfim, como a gente queira chamar, que é o argumento de que, se você der poder demais para o Estado, para o governo, para escolher aquilo que pode ou não pode ser dito, você abre um caminho muito grande para a tirania, porque é evidente que as pessoas em posição de poder vão confundir críticas com ataques às instituições ou ataques à democracia e assim por diante. Então, assim, eu menciono todos esses argumentos no meu livro, né? Mas, para mim, esse argumento de se evitar o risco de tirania é o principal argumento para a defesa da liberdade de expressão. E me chamou a atenção também porque, bom, em primeiro lugar, você traz ali a questão até de uma certa libido de censura, né, que está na natureza humana, mais até do que o sexo, talvez, querer calar o dissidente, aquele que você acha que fala bobagem ou que até te ofende de alguma forma. Mas chamou minha atenção no livro você mostrando com muita clareza, na minha opinião, como o instrumento da liberdade de expressão é um instrumento principiológico, acima de tudo, dos fracos. Porque quem tem o poder não precisa
da liberdade de expressão, usa o poder para calar. Então, é curioso isso, porque é um paradoxo para muita gente que fala assim, não, eu estou protegendo as minorias, os oprimidos, mas quando ele começa a querer censurar discursos achando que está protegendo as minorias, na verdade, ele primeiro está caindo em contradição, porque ele está precisando usar todo o aparato do Estado, como você colocou, para ter essa visão predominante sendo imposta à sociedade, e, em segundo lugar, o risco enorme de que o poder corrompe. Quer dizer, você vai ter ali uma certa casta privilegiada, com poder, para dizer o que é verdade ou mentira, por exemplo, ou o que é discurso de ódio ou não. E com base nisso, eles vão começar a perseguir. E isso muda muito historicamente. Quem foi perseguido? Né? A Igreja Católica já perseguiu, já teve Inquisição e por aí vai. E ao mesmo tempo, regimes totalitários de esquerda já perseguiram. Então, a única defesa, o único mecanismo de defesa, o único antídoto é a visão mais deontológica, liberal clássica, de que, olha, temos que tolerar os discursos, não é concordar, mas tolerar, porque a alternativa é algum grupo dizendo o que pode ou não ser dito. Exatamente, exatamente. E é aquela ideia, né, de que você pode concordar que alguém tenha um direito a alguma coisa e, ao mesmo tempo, julgar que essa pessoa faz mau uso desse direito, né? Então, essa é a ideia. Você reconhece que a pessoa tem liberdade de expressão para fazer... Na minha defesa no livro, né, eu acho que discurso de ódio não deveria ser criminalizado. Acho que a pessoa deveria ter o direito a fazer esse tipo de discurso, muito embora eu acho que seja um discurso péssimo e a gente deva combater esse tipo de discurso no debate público, né? E o que é interessante que você comentou, porque existem assim os argumentos a favor da liberdade de expressão e existem os argumentos contra a censura, né? Alguns desses são iguais, mas alguns não são. Então, por exemplo, esse argumento do oprimido é muito interessante, né? Que é o paradoxo do oprimido. Porque é o seguinte, as pessoas falam assim, vamos implementar uma lei contra o discurso de ódio para poder proteger a minoria, né? Porque se tem uma minoria que é oprimida, a gente precisa proteger ela. Essa é a teoria da criminalização do discurso de ódio. O problema é que é o seguinte, se essa minoria for realmente oprimida, no sentido de que, cara, as instituições, a academia, a mídia, ou as instituições do governo, todo mundo discrimina contra essa minoria. Ora, se todo mundo discrimina contra essa minoria, não adianta você criminalizar, porque na hora que você chamar a polícia não vai atuar, o juiz vai absolver, o Ministério Público não vai processar. Quer dizer, se realmente existe uma opressão estrutural contra uma minoria, a lei não vai te ajudar. A lei só pode te ajudar se as pessoas que vão seguir a lei estão de acordo em proteger a sua minoria. Então, a opressão não é tão estrutural assim, já não está tão grande assim, né? Então, tanto é esse o caso, que no livro eu cito vários exemplos, por exemplo, proibição no Canadá a pornografia que em tese sujeita a mulher a uma subordinação. Bom, um dos primeiros casos, se eu não me engano, foi o primeiro caso em que a lei foi aplicada, foi contra uma publicação lésbica. Então, quer dizer, a intenção da lei era, vamos dizer, combater o patriarcado, a subordinação feminina na pornografia e tal, e a situação não foi essa. Então, a gente vê, você por exemplo... acho que na Escandinávia também, em relação a muçulmanos, e por aí vai. Quando você cria o aparato, se existe realmente o preconceito disseminado perante a maioria da sociedade, não faz sentido você querer delegar ao Estado esse controle, esse monopólio do que é verdade ou mentira, porque vai ser usado contra a minoria oprimida, na verdade. Exatamente, você não precisa. Então, por exemplo, se alguém hoje fizer uma declaração racista, estou falando aqui racista mesmo, e não coisas que xingam de racista só por xingar. Se alguém fizer uma declaração hoje racista, a vida da pessoa é destruída. Ela provavelmente vai perder o emprego, vai perder os amigos, e assim, a parte do emprego é uma questão delicada, porque entra num outro ponto que a gente pode até discutir mais para frente. Mas, em geral, eu não acho errado a pessoa ser ostracizada por fazer uma declaração racista. Então, isso mostra que você nem precisa da lei. Então, ou seja, quando você tem já uma consciência social de que aquela minoria precisa ser protegida, a lei é desnecessária.
Ou seja, ou a lei não adianta de nada, porque as pessoas não vão fazer a lei ser cumprida, ou a pessoa já é tão ostracizada pelo consenso social, pela coação social, que a lei é desnecessária. E aí, só para concluir, Constantino, um exemplo muito interessante que a gente está tendo agora é o exemplo com essa questão das manifestações de antissemitismo da esquerda, e como que, em teoria, no Brasil, o antissemitismo seria proibido, só que como você não tem a mesma consciência de ver o judeu como uma minoria que precisa ser protegida, a lei não adianta de nada. Quantas declarações antissemíticas a gente não viu nos últimos meses, inclusive por autoridades no Brasil? E quantas pessoas foram processadas? Então, quer dizer, eu não estou nem defendendo o processo dessas pessoas, porque a minha visão de liberdade de expressão é outra, mas estou só dizendo o seguinte, só comprova o que está acontecendo agora em relação ao antissemitismo, só comprova o que a gente está falando aqui sobre a questão do paradoxo do oprimido. Sim, exato. E é curioso que eu lembro sempre do Lord Acton, abrindo um dos livros dele, dizendo assim, a liberdade sempre contou com poucos amigos sinceros. E acho que o que ele queria dizer com isso é o seguinte, pouca gente defende a liberdade do indivíduo por meio de princípios, é normalmente muito mais consequencialista, você quer o pragmatismo do resultado. E tudo bem, você apresenta no livro também esses argumentos, mostrando, inclusive, por que é do nosso interesse defender a liberdade de expressão dos canalhas. E é curiosíssimo isso, porque tem o caso da Hustler, tem o do Larry Flynn, tem o caso esse eu não conhecia, por acaso, esse segundo que eu vou mencionar, os entrevistadores negros do movimento negro nos Estados Unidos, que é um país que tem muito mais problema de segregação racial, até por lei, historicamente, Jim Crow e tudo, e eles convidam para entrevista lideranças da Ku Klux Klan. Quer dizer, é um negócio impensável para muita gente. E o próprio papel da ACLU, né, que é uma entidade libertária civil, digamos assim, que sempre saiu em defesa até mesmo de nazistas, e isso é uma confusão, Gustavo, que eu queria que você explicasse, porque a primeira emenda aqui é uma coisa muito séria. E no Brasil a gente está vendo, por exemplo, o influenciador como o Monark, sendo o Ministério Público sendo perseguido de alguma forma, Ministério Público pedindo uma multa de 4 milhões de reais, que destrói a vida mais ainda do que já está dele, né? Por ele ter defendido o Partido Nazista, mas não foi isso que ele fez. Eu vi aquela entrevista, você pode até achar algo asqueroso do ponto de vista filosófico, tudo, mas o que ele estava dizendo eu acho que tem que poder existir qualquer partido, comunista, nazista, e nos Estados Unidos existe tal liberdade. Então, é uma coisa que talvez para o americano ele vai olhar e falar, tá, eu entendo. E para o brasileiro, nós estamos mais distante dessa realidade libertária do ponto de vista de liberdade de expressão. Então, tenta amarrar um pouquinho isso aí. É o seguinte, amarrando isso aí, é muito interessante porque uma coisa que talvez seja legal explicar é o seguinte, eu não coloquei isso no livro porque só depois que o livro saiu que eu percebi que isso era uma discussão. As pessoas não entendem a ideia de absoluta, né? Quando você fala assim, a liberdade de expressão, porque isso acontece muito hoje no debate público no Brasil, né? A liberdade de expressão não pode ser absoluta. Cara, mas olha só, absolutamente ninguém, nem os maiores defensores da primeira emenda, defendem liberdade de expressão absoluta. Isso não existe. Né? Por exemplo, olha, eu até procurei, na pesquisa do livro, eu falei, eu quero achar o cara mais, geralmente ANCAP, né? O cara mais ANCAP que vai ter o extremo da liberdade. Mesmo o cara que... Caras que às vezes assim defendem que nem a difamação não deveria ser, além de descriminalizado, deveria deixar de ser um ilícito, inclusive cível, assim, umas coisas assim super extremas que ninguém defende no campo da liberdade de expressão. Mas eu estava vendo, eu procurando esses caras, e mesmo o cara mais ANCAP que eu achei, ele falou assim, olha, na verdade, eu acho que quando chega no tema da pornografia infantil, eu acho que você deve proibir a liberdade de expressão. Então, assim, o limite sempre existe, porque existem coisas que realmente você não pode publicizar, como uma invasão de privacidade, essa questão mesmo da difamação e tal. Existe uma divergência em termos de tratamento. Vai ser um crime ou vai ser um ilícito cível? Eu acho que muita coisa deveria passar por cível e tal, então, mas aí a discussão mais técnica, né? Mas o que é interessante é o seguinte, então não existe essa coisa de liberdade de expressão absoluta. Então quando alguém fala assim, a liberdade de expressão não pode ser absoluta, a pessoa normalmente está tentando pintar uma caricatura
para poder atacar a caricatura, que fica muito mais fácil do que realmente ter que atacar o conteúdo do argumento, né? Mas uma coisa que é sim absoluta na primeira emenda é a proteção do ponto de vista. Então, o ponto de vista, sim, tem proteção absoluta. Então, o que a primeira emenda defende nesses aspectos, a gente pode até falar mais amplamente sobre ela também, mas o que a primeira emenda defende nesses casos, como, por exemplo, de partido nazista, de movimento racista, de extremismos em geral, comunista, né, todos esses extremismos, eles são defendidos com base na ideia de que o governo não pode se intrometer na discussão de ponto de vista. Isso é um ponto de vista que o cara tem sobre a realidade. Claro que o governo pode se meter com várias restrições. Por exemplo, ele pode fazer uma restrição de local. Você não pode fazer uma passeata aqui, você tem que fazer ali. Ele pode fazer uma restrição de tempo. Você não pode fazer uma passeata 3 da manhã, porque as pessoas estão dormindo. Tem várias restrições que o governo pode fazer. Mas ele não pode entrar na restrição do ponto de vista. O ponto de vista é absoluto. E aí, porque senão entra naquilo que a gente sempre comenta no Brasil. Tá, por que o nazismo é proibido e o comunismo não é? Qual que é a lógica? Entendeu? A lógica é só uma dinâmica de poder, porque um grupo conseguiu emplacar uma coisa e o outro não conseguiu. Então, assim, isso não é um argumento. Isso tudo bem, é uma realidade política que a gente entende, mas não é um argumento. Então, a função da primeira emenda, ela é limitar a ação do governo na determinação daquilo que o cidadão pode dizer ou não. E impedir a construção do Ministério da Verdade, que é o que mais assusta quem entende a importância da liberdade de expressão. Exatamente. E aí, com isso, você tem essas coisas que para muita gente no Brasil é uma loucura. Por exemplo, essa marcha que foi feita em Skokie, que é uma cidadezinha, um subúrbio ali ao norte de Chicago, e foi feita uma marcha, o Partido Nazista queria fazer uma marcha lá, numa cidade onde tinha o maior número de sobreviventes do Holocausto, nos Estados Unidos, de uma comunidade judaica muito grande. Quer dizer, claramente a intenção era provocadora. Tem gente até que diz que a intenção não era provocadora porque eles tentaram fazer em vários outros lugares, quer dizer, eles não escolheram só ali. A questão é que também ali foi o único lugar que respondeu dizendo que não deixava. Às vezes é melhor ser ignorado do que responder. É o efeito Barbra Streisand, né? Chama atenção para os malucos, né? Se você proíbe. E isso, para mim, isso é um dos pontos principais do argumento consequencialista. É o John Stuart Mill, que você mencionou. Vamos deixar as ideias mais nefastas, os maiores nécios, divulgarem suas estultices. Primeiro que a gente cria anticorpos e pode vê-las na superfície e combatê-las, em vez delas ficarem na deep web. E segundo, que entrando em confronto com ideias melhores, com bons argumentos, é muito mais fácil de debelar esses movimentos. Então, o próprio Hitler, né, muita gente fala assim, não, claro que tem que censurar, não pode deixar um negócio desse. Mas havia leis na época da Alemanha que o nazismo depois utilizou, porque já tinha, de alguma forma, a premissa de que então cabe ao Estado dizer o que pode ou não pode ser dito. E quando você abre esse precedente, é muito perigoso. É melhor combater o nazismo, o comunismo, o antissemitismo, o racismo, é melhor combatê-los de forma aberta e expor quem defende tais ideias nefastas. Me parece um caminho consequencialista muito mais inteligente. Exato. É meio que a diferença entre o caminho escolhido pelos Estados Unidos versus pela Europa. Né? Isso é uma das coisas que mais me chocam, assim, é quando você conversa com alguém, a pessoa fala assim, não, essa questão de discurso de ódio eu prefiro o modelo alemão. Ou então, nessa questão de proteção às instituições, eu prefiro o modelo europeu. Então, quer dizer, o sujeito prefere copiar o continente que caiu no fascismo, no comunismo e tal, do que copiar a experiência americana. É uma coisa, assim, realmente meio contraditória. Por que não? Olha só, se é para copiar alguém, por que não copiar a democracia mais estável, mais longeva e mais livre da história da humanidade? Não é muito mais óbvio? Entra a questão da tirania da visão, né? Não adianta, é da natureza humana o sujeito olhar e falar assim, isso é muito ofensivo, tem que ter uma lei impedindo. Eu não gosto, logo o Estado tem que fazer alguma coisa. Isso é um raciocínio muito comum, infelizmente. Inclusive, assim,
o livro começa com essa história da libido, né, sensória, exatamente por isso, porque eu entendo perfeitamente, acho que assim, é um instinto completamente natural. A questão realmente você entender quais são os riscos envolvidos e você entender qual é a alternativa. Né? Então, a alternativa americana, né, a história dos Estados Unidos, dão para a gente, assim, ensinam para a gente uma alternativa que é muito eficaz, pô. Foi eficaz. Você chega assim, não, você coloca as pessoas no debate público, e aí, claro, eu não sei se eu concordo tanto com essa ideia do Mill, de que, eventualmente a verdade triunfará, né, o bem triunfará. Não sei se isso é verdade. Mas, de qualquer maneira, essa é a promessa da democracia. A promessa da democracia, a democracia contém. Porque assim, o pessoal acha que tudo que a gente está vivendo é secular e esquece não só de uma série de premissas religiosas que informam a nossa moral de maneira inércia, né? O pessoal esquece isso, como esquece também que muita coisa que eles atribuem ao sistema político nada mais é do que uma substituição pelo fim da espiritualidade em outras esferas, o cara substitui. Então a democracia tem uma fé. A fé da democracia é que a gente vai se acertar, que a gente vai conseguir votar e aprimorar o governo, e aprimorar as políticas públicas. Essa é mais ou menos uma fé atrelada à democracia. É barulhenta, então, assim, né? É barulhenta, permite muitas ideias esdrúxulas, para dizer o mínimo, mas a alternativa é pior, né? Aquela história. Exato. Então, assim, é a ideia do governo do povo, pelo povo e para o povo. Né? Então, assim, do discurso do Lincoln em Gettysburg, né? Sim. Então, assim, essa é a promessa da democracia. Então, assim, eu não entendo se a democracia é do povo, o povo pode discutir qualquer coisa dentro da democracia. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre cito é o Marcos Lisboa, uma vez fez um artigo defendendo o fim dos tribunais de contas da União. Acho até que foi para a Veja. Isso é ataque às instituições? Defender o fim de uma instituição? Então, assim, tudo isso são coisas assim, muito bizarras. Quer dizer, por que você não pode discutir o fim de uma instituição? Você não está advogando a violência, né? Você está advogando, muito embora a esquerda comunista advogue a violência. Aí pode. Aí pode. É o ódio então, assim, do bem. É o ódio do bem. Então, tudo isso E aí vem um ponto que eu acho importante, assim, já que a gente está nesse assunto, discutir, que é o seguinte: essa questão do duplo padrão, do padrão duplo de julgamento, né? Ela não é só uma coisa assim que gera meme e piada e hipocrisia. Olha o ódio do bem, né? Essa coisa que é engraçado também, mas assim, o ponto central não é esse. O ponto central para mim é o seguinte: se você tiver metade da população, mais ou menos, né, achando que a democracia não tem espaço para as suas ideias, o que essas pessoas vão pensar? Então, esse é o argumento do gambito, né, da liberdade de expressão, do gambito da democracia. Sim. Você dá a liberdade de expressão para todo mundo, inclusive para o extremista, porque mesmo o extremista, ele vai saber que, com isso, ele tem a opção de convencer as pessoas no âmbito do debate público. Então, assim, essa é um pouco a teoria americana, né, do cara chegar assim, não, olha, eu dou liberdade de expressão para o nazista para ele saber que ele não precisa recorrer à violência. Inclusive, para a gente ter muito mais força moral também para reprimir a violência, coisa que a República de Weimar não fez. Deixava a pancadaria solta nas ruas, em vez de coibir a violência política, que isso sim é muito mais grave do que um discurso, né? Mas isso eles deixavam rolar. Então, nos Estados Unidos, você tem essa ideia de fazer o seguinte: não, olha, é um gambito, porque no xadrez do gambito é aquela coisa que parece que você está perdendo, mas na verdade você vai ganhar depois. Então, quando você dá liberdade para o extremista, parece que você está enfraquecendo a democracia, mas na verdade você está reforçando a coesão geral e o consenso geral de saber o seguinte: caramba, esse nosso regime é tão livre, mas tão livre, que até esse idiota extremista tem a liberdade de expressão. Logo, eu vou defender esse regime. Você reforça a legitimidade. E não... Aí, hoje existe essa teoria no Brasil de que, para proteger a legitimidade, você tem que sair censurando todo mundo. Isso é o contrário. Isso é o contrário do que a teoria da liberdade de expressão diz. Exato. Entendeu? E contrário à democracia também. Gustavo, você mencionou a questão da ciência. A ciência clama por refutação.
O método científico consiste em você ter a hipótese e tentar refutá-la, não confirmá-la, porque a gente sabe que existe o viés de confirmação. Durante a pandemia, nós vimos o que aconteceu, né? Gente que era especialista da área, fazendo perguntas, às vezes, e sendo perseguida, censurada, e por aí vai. E jornalistas ignorantes no assunto da ciência, tentando monopolizar a fala em seu nome. Você tem um capítulo aqui porque eu gosto do terraplanismo, né? Fala da importância de permitir, aí sim, nesse campo, uma liberdade mais plena possível para que qualquer ideia, por mais absurda, possa ser trazida para a mesa. Essa coisa da ciência, eu acho que revela ainda mais como que a gente está no momento estranho de autoritarismo, né? Porque você está no meio de uma pandemia e você claramente tem um monte de coisa nova acontecendo, um vírus novo, remédios novos, vacina nova. Então, assim, você tem que permitir o máximo de liberdade de expressão, né? Inclusive, isso é uma coisa da teoria, só para o pessoal entender, é um debate na teoria de expressão, da teoria da liberdade de expressão, porque algumas pessoas falam assim, não, em momentos críticos, como, por exemplo, uma guerra, a gente precisa reduzir a liberdade de expressão para poder garantir a coesão social e tal, não sei o quê. E, na verdade, é o contrário. São nesses momentos críticos que as pessoas ficam, inclusive as lideranças políticas, ficam mais emotivas, menos racionais, e é exatamente nesse momento que você precisa de mais crítica. Então, deveria ser o contrário. Deveria ser o seguinte, olha, durante a pandemia, vale difamar autoridade, porque a gente precisa de mais... A lógica, não estou nem defendendo isso como uma medida... Estou dizendo o seguinte, se é para fazer alguma mudança na liberdade de expressão, deveria ser o contrário, deveria ser no sentido de mais liberdade, de mais crítica. Então, eu fiz essa provocação aí do terraplanismo, porque o exemplo do terraplanismo mostra várias coisas interessantes, né? Eu já vi que alguém vai fazer um corte aqui dizendo que a gente virou terraplanista. Eu fui acusado de terraplanista por um ex-governador de São Paulo com esse globo aqui atrás de mim, mas tudo bem. Então, assim, para ficar claro, eu acredito que a Terra seja o esferoide mesmo. Mas, entrando no tema do terraplanismo, é interessante, primeiro que os caras têm, como eu cito aí no livro, muitos têm uma postura científica, porque eles partem da hipótese da Terra plana, mas eles tentam falsificar a hipótese deles próprios. E nesse documentário que eu citei aí no livro, é muito interessante porque o cara consegue falsificar. Quer dizer, ele comprova que a Terra é um esferoide. É claro que aí o compromisso dele com a crença dele não permite ele mudar de opinião. Então ele acaba não mudando de opinião, pelo menos no período do documentário. Mas ele desprovou a Terra plana ali na frente das câmeras. É muito interessante, pô. Então, assim, essa atitude do cara empírica, né, essa coisa da dedicação à empiria, de você falar o seguinte, não, eu tenho uma crença, eu vou testar, isso é fundamental para a ciência, pô. Sim. E isso, assim, e 99% das pessoas riem dos terraplanistas, mas se alguém perguntar, então qual é a comprovação que você tem de que a Terra é um esferoide, o cara também não sabe dizer. Então, quer dizer, autoridade, algum apelo à autoridade. É um dogma. É um dogma. Então ele também não está pensando, ele está rindo do outro cara que está ali fazendo um experimento, enquanto ele próprio não está pensando. E aí, durante a pandemia, a gente viu muito isso, né? Essa coisa da ciência ser tratada como dogma, que é o contrário do que é para ser a ciência. Assim, umas afirmações completamente absurdas, você era para aceitar coisas como, por exemplo, a vacina impede 100% de morte. Como, assim, só de considerar os possíveis erros, as possíveis margens de erro da própria pesquisa, você já não pode dar 100%, já tem uma margem de erro. Então, assim, as coisas foram colocadas de uma maneira completamente dogmática e você tinha que aceitar e engolir isso, que é uma coisa completamente anticientífica. Né? Saímos do campo da ciência, de fato, e entramos no campo da ideologia ou da religião pseudocientífica, né? Que é um perigo, porque é a grande crença da era moderna. E os apelos das autoridades, o que o Dr. Fauci dizia, era a verdade absoluta. Então, Exato. Você tem hereges, você tem o Papa, você tem o livro sagrado, você cria ali uma religião disfarçada de ciência. Exato, e vamos lembrar, Constantino, só uma coisa importante,
que, aliás, essa foi até uma das primeiras perguntas que me fizeram quando eu fiz o lançamento do livro na Bienal de São Paulo. O moderador me perguntou assim, e aí sempre coloco um tom muito emotivo, né? Assim, poxa, mas com tanta gente morrendo na pandemia, você acha que alguém pode provocar, não sei o que, uma dúvida, ou outros tratamentos precoces, ou não sei o que, ou uma hesitação vacinal? Sempre coloco isso num tom emotivo para você, para parecer que você é praticamente o cara que matou essas pessoas, né? Aí eu colocou nesse tema, eu falei assim, olha, aí ele perguntou, nesses casos, você acha que deveria ser possível criticar a ciência? A resposta que eu dei para ele, que normalmente eu sempre dou, é o seguinte, olha, a eugenia, a questão da raça, a superioridade racial, já foi o consenso da ciência. Então, eu vou perguntar para você, vamos supor que estejamos em 1930. Eu posso questionar o racismo? Ou para você é errado? Eu tinha que ser racista em 1930. Aí, geralmente, a pessoa vai dizer, não, acho que pode questionar. Então você pode questionar a ciência, pô. Exato. Aí, você tem que... Os dogmas, exatamente, tem que sempre poder questionar a ciência. Exato. Sem esquecer que, como você bem falou, essa questão do absolutismo da racionalidade foi um fundamento dos totalitarismos do século XX, porque tanto o nazismo quanto o socialismo se diziam científicos. As pessoas esquecem isso. O nome da ciência foi usado para os maiores assassinatos da história da humanidade. Muito mais do que religião. As pessoas culpam a religião pela... Então, assim, a crença na ciência... A ciência é uma coisa fantástica. A ciência é uma coisa fantástica, mas ela tem um alçapão para o inferno ali que você precisa ficar... ao qual você precisa ficar muito atento, né? Exatamente. E a gente está chegando no final, porque é normalmente 30 minutinhos de bate-papo, até para a turma ficar com gosto de quero mais e comprar o livro e ler, porque o livro vale muito a pena do começo ao fim. Mas eu acho curioso isso, porque as minhas reflexões levam a crer que quem fala mais em princípios ou quem fala mais em consequências, eles têm muitas vezes uma divergência mais de horizonte. O que vai pelo argumento principiológico, ele não ignora as consequências, não é aquela coisa assim, que se faça justiça, nem que o mundo pereça. Ele acha que o mundo não vai perecer se você adotar os princípios, porque ao longo do tempo isso vai criar bases mais sólidas do que o consequencialismo míope, imediatista, né? Que na pandemia a gente viu como surgiu com força. Uma última pergunta, Gustavo, que é o seguinte, a questão que eu vejo uma confusão muito comum de eu estou sendo censurado se o Globo não me der espaço, por exemplo. Ninguém é obrigado a te dar um pódio. A censura é a ausência de coerção para te impedir de divulgar suas ideias, não a obrigação de alguém escutá-las ou de alguém publicá-las. Isso é uma confusão muito comum que eu vejo, né? Eu estou sendo censurado, me demitiram da Jovem Pan. Ora, a Jovem Pan faz o que quiser, uma empresa privada não queria mais... sob pressão do Estado, aí começa a ficar diferente. Mas, a princípio, os veículos de comunicação, eles podem contratar ou demitir quem eles quiserem. O perigo começa quando o Estado se mete, as regulações vêm nas plataformas, que são as praças da era moderna, né? E aí, quando o Estado te impede de falar alguma coisa porque criou o Ministério da Verdade. É muito importante essa definição de censura para não gerar confusão, né? Sim, é muito importante. E agora, eu não sei se eu menciono isso no livro, eu já mencionei isso em outros artigos. Isso aí, nesse assunto aí, eu acho que já tem um bom tempo que a pasta saiu do dentifrício aí, para citar, que é o seguinte, você já tem, cara, intromissão do Estado, por exemplo, nas redes sociais, há muito tempo. Eu lembro que quando eu comecei a criticar algumas coisas que as redes sociais faziam, aí você tem esses debates internos do movimento liberal, né? Aí vem os libertins lá me criticar no Facebook, não sei, eu falei, cara, não é isso, não é uma empresa privada decidindo, vou cortar a sua conta. Já não é mais isso, cara. E não é mais isso há muito tempo, e ficou evidente agora com os Twitter Files, né? Com o trabalho dos Twitter Files, depois que o Elon Musk comprou, foi revelado que você tem uma colaboração, vamos dizer. FBI, né? FBI, a Polícia Federal agindo, né? Então, assim, você não tem esse cenário. Então, esse cenário em que assim, a rede social é uma empresa privada que não
não sofre influência do Estado, está ali decidindo, que eu concordo, acho que ela tem total autonomia para decidir as coisas. Esse cenário não existe mais. Então, assim, a regulação de rede social poderia ser feita se fosse no sentido de proteger o cidadão dessa interferência, né? Eu quero proteger e aí você tem um ajuste também a ser feito, que é como a rede social vai ser entendida, né, como meio de comunicação, que nunca deixaram muito isso acontecer por conta da regulação lá americana, né, de proteção à rede social. Então, basicamente, como eles queriam autorizar a rede social a proibir pornografia, coisas violentas e tal, que eu acho que é até certo, eles criaram uma imunidade para a rede social em relação a uma série de outras coisas. Aquela section to treat, sessão... Isso, é uma dessas sections lá, agora me fugiu. Eu, no meu livro, não falo sobre regulação de rede social, porque esse tema muda tanto. Por exemplo, agora estão julgando um caso, acho que é do Missouri versus Biden, não sei, tem um caso agora sendo julgado nos Estados Unidos pela Suprema Corte. Então, assim, esse assunto muda todo dia, então eu nem tratei desse tema de regulação no livro. Mas só estou dizendo que concordo com você, se for uma entidade privada, agindo privadamente e tal, ela tem total liberdade, ela não é obrigada a oferecer plataforma para ninguém. A liberdade, na verdade, não só de expressão, né? Qualquer liberdade significa simplesmente ausência de coerção. Não significa que você estará garantido a fazer nada, né? Isso aí você que tem a liberdade econômica, por exemplo, a liberdade de ir e vir. Você continua tendo que pagar o ônibus, continua tendo que pagar. Você consegue andar, você tem a liberdade, mas você não tem o poder, você não tem a capacidade, que é uma coisa diferente. Exato. Então a liberdade de expressão é a mesma coisa. Agora, eu faço essa ressalva aí, porque realmente há muito tempo, olha, isso aí talvez há 10 anos, talvez mais do que isso até. Aí a gente não vai saber, porque muitas dessas coisas são secretas, né? Sim. Mas há muito tempo que você não tem mais essa livre ação das redes sociais, e que elas sofrem interferência do Estado. Sim. Gustavo, muito obrigado. Turma, o livro é muito bom, recomendo mesmo, tá? O link está aqui embaixo. Comprem agora, leiam, vocês não vão se arrepender. Gustavo, muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado, valeu, abraço a todos. Valeu.